Gostaria por perguntar se considera que justifica-se a existência de um representante da República na região autónoma dos Açores. Qual a visão que tem sobre as autonomias regionais e como avalia o papel da região autónoma dos Açores na conjuntura nacional? Eu começo pelas autonomias. Eu considero as autonomias tão importantes como alguns dos serviços públicos que referi. Também uma das mais importantes transformações democráticas do país. A autonomia é um símbolo de liberdade, foi um fator de democracia e de desenvolvimento. E considero que as autonomias, nomeadamente nos Açores, reforçando a especificidade dos Açores, reforça também a própria identidade nacional portuguesa. Não há contradição entre o reforço da autonomia, o reforço da especificidade açoriana e o reforço da identidade e o reforço da unidade na República. Portanto, eu não sou um inimigo da autonomia, nem tenho uma relação nem suspeito da autonomia, nem procuro constantes conflitos com a autonomia. Acho que a autonomia foi um bem para as regiões autónomas, funcionou melhor, em meu entender, num do que noutra. E na região autónoma dos Açores, que eu conheço melhor, tem sido um grande fator de desenvolvimento cívico, de desenvolvimento democrático, de bem-estar social. Vi agora coisas fantásticas, a Academia da Juventude em Angra do Heroísmo, na Praia da Vitória. Não há nada que se pareça no continente, nem na Península Ibérica, nem ouvi em nenhum outro país nada de tão bom para a criatividade, para o empreendedorismo, para a juventude em todos os aspectos. É uma obra notável, não é como é a obra social, é a obra de desenvolvimento que teve nas regiões autónomas. Quanto à questão do representante da República, do Ministro da República, é uma situação, é uma questão sobre a qual eu admito que haja dúvidas, mas a existência do Ministro da República e do representante da República amortece alguns conflitos que, caso contrário, poderiam existir entre os órgãos regionais e os órgãos da República. Na fase em que estamos, eu não lhe atribuo nenhum significado colonial ou colonialista. Acho que nada diminui o natural desenvolvimento e aperfeiçoamento da autonomia, mas o Ministro e o Representante da República nas regiões autónomas é um amortecedor de possíveis conflitos que, de outra maneira, poderiam surgir diretamente ou com o Presidente da República, ou com a Assembleia da República, ou com o próprio Governo. Bom, mais questões? Eu tenho três perguntas para fazer, de forma mais rápida e sucinta. No início do seu discurso, falou que o Presidente da República em Portugal tem poderes muito limitados, comparando com os Estados Unidos. Poder quê? Eu pergunto se, ao lado que o Presidente da República tivesse maior número de poderes, tal como acontece na França ou nos Estados Unidos. Ou seja, acha que a limitação de poderes do Presidente da República em Portugal é prejudicial para o nosso país. Eu não percebi, eu estou a ouvir mal. No início do seu discurso, o Nacional falou da limitação dos poderes do Presidente da República em comparação com a França ou com os Estados Unidos. Eu pergunto-lhe se o Presidente da República em Portugal tivesse o maior número de poderes e que seria benéfico para o nosso país. As outras questões que estão colocadas eram as seguintes. No seu discurso, citou uma frase do Presidente da República, em que disse que o nosso Presidente da República afirmou que os mercados financeiros do FMI não nos ligavam nenhum ou não se importavam com aquilo que nós decidimos ou fazíamos. Eu pergunto se a descredibilização do nosso país começa com o nosso Presidente da República. E a terceira pergunta, o Sr. Manuel Leite, vou passar a citar, disse que o nosso país precisava de mais emprego, de mais postos de trabalho, investimento público e privado e de mais produtividade. Qual é a sua opinião em relação às obras públicas e se concorda com
no TGV e na construção do novo aeroporto afinal Chile. Quanto aos poderes presidenciais, eu acho que o Presidente da República tem poderes adequados no nosso modelo semipresidencial. É um sistema diferente, é um sistema que se baseou muito nas experiências da Primeira República, também naquilo que tinha acontecido no Estado Novo. Acho que a candidatura do General Humberto Delgado teve muita influência para que se instituísse na Assembleia Constituinte a eleição direta, passou a ser uma reivindicação democrática do povo português, a eleição direta do Presidente da República. O Presidente tem os poderes adequados, porque tem o poder de dissolução, que é um poder discricionário do Presidente. Ele tem que ouvir o Conselho de Estado, tem que ouvir uma série de órgãos, mas é um poder discricionário. O Presidente decide que dissolve a Assembleia e todos os outros órgãos que ele ouve lhe dão uma opinião. São opiniões meramente consultivas. É um poder discricionário e é um poder fortíssimo que tem o Presidente. Mas, além disso, além dos poderes explícitos, tem os poderes implícitos. E tem, sobretudo, o facto de ser o único órgão unipessoal que é diretamente eleito pelo povo. E o Presidente da República, quando se pronuncia, condiciona sempre a vida política portuguesa. E às vezes também quando se cala. Quando se cala demais, ou quando passa a vida a repetir que o Presidente da República não se deve pronunciar. Não, o Presidente da República existe para se pronunciar com bom senso e com certeza sobre as questões nacionais. Condiciona sempre a vida política nacional. Depois o Presidente da República deve ser um moderador político e um moderador social, coisa que eu acho que este Presidente não foi. Ao contrário do que se diz, eu não tenho nenhuma questão pessoal com o Presidente da República, portanto tenho boas relações pessoais com o Presidente da República, com o atual Presidente. Tenho uma divergência política em relação à maneira como ele interpretou os poderes presidenciais. Acho que ele cometeu um erro teórico de interpretação dos poderes presidenciais ao falar de cooperação estratégica. Cooperação estratégica não vem na Constituição. A Constituição fala de cooperação institucional. A cooperação estratégica subentende uma partilha da definição das linhas de governo e não funcionou. Foi uma fonte de conflitualidade. A maneira como ele próprio exerceu, digamos, os poderes simples do Presidente, que é o poder de promulgar e de votar e da fiscalização preventiva. O Presidente promulgou muitas leis que a seguir desvalorizou. E outras em que era natural que votasse de acordo com os seus valores e depois não votou. E isso é algo muito estranho. E por vezes procurou conflitualidade quando teria sido possível resolver por via institucional os problemas. No caso, por exemplo, do Instituto Político Administrativo dos Açores. A Assembleia Regional dos Açores tinha adaptado o diploma à revisão constitucional de 2007, a Assembleia da República aprovou por unanimidade, ele mandou 14 artigos para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional deu razão 108, não em 6, e a seguir ele veio com outro artigo, sobre a consulta, no caso de dissolução dos órgãos regionais, consulta obrigatória ao Presidente do Governo Regional e ao Presidente da Assembleia Regional, não enviou para o Tribunal Constitucional e criou um conflito político deliberado. E anunciou até numa comunicação ao país, em vésperas de férias, quando a gente jogava com o Presidente e a dissolver a Assembleia, ou uma questão de disputas, esse mistério nunca revelado das disputas, que o Presidente veio trazer e que transformou na altura, eu tenho que o dizer, com todo o respeito, mas tenho que o dizer, na altura estávamos em eleições, havia um partido que falava da asfixia democrática e a cooperação estratégica, que nunca funcionou com o governo, transformou-se em cooperação estratégica com uma determinada força da oposição. Se o Presidente falava de disputas em Belém, se dava a ideia, nunca provada, que estava a ser escutado, isso vinha reforçar a ideia que alguns estavam a querer espalhar no país de que havia uma asfixia democrática. Portanto, ele fez uma interpretação errada dos poderes presidenciais. Isso foi uma fonte de conflitualidade. Não foi um moderador político. Não foi um moderador social. Não foi, nem tem capacidade, a meu entender, para ser um moderador social. Porque veja-se quem é a estrutura da sua campanha. A estrutura, olhe-se para as primeiras filas da sua campanha, veja-se quem está e veja-se quem falta. Eu tenho a capacidade de falar, e falei, com as duas centrais sindicais, e a seguir falei com a CIP. Tenho essa capacidade. Como tenho a capacidade de falar com todos os partidos políticos. Não foi um moderador social, não foi um moderador político. Reuniu, como eu disse, tarde mais o Conselho de Estado, tarde mais os partidos políticos, e em muitos casos foi um fator de instabilidade. Mas, enfim, eu acho que o Presidente tem, se souber exercer, os poderes
os poderes adequados. Quanto às obras públicas, eu penso que num país como o nosso, o investimento público é necessário. O investimento público é necessário. E acho que um país periférico como o nosso, precisa de um triângulo estratégico, um porto da mar, como o de Sines, onde estive há pouco tempo, e que é uma porta aberta sobre o Atlântico. Precisa de um aeroporto moderno e precisa de uma ligação ferroviária rápida à Europa, à Espanha e à Europa. Para isso é preciso haver meios financeiros. Essas obras podem ser suspensas nesta altura por meios financeiros.